Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, paz do Senhor. Mais uma semana aqui para, juntamente com você, estudarmos a Palavra de Deus, iniciando hoje uma nova série de estudos que será apresentada no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E nós temos a grata alegria e satisfação de podermos estudar esse tema juntamente com você, onde nós traremos de forma dividida cada programa apresentando um assunto, e hoje nós vamos iniciar com o chamado para os gentios e posteriormente vamos seguindo estudando a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Convidamos você para permanecer conosco e nos acompanhar semanalmente aqui pelo canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se não curtiu, curta, deixe seu comentário, compartilhe, nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas que gostam, que amam a palavra de Deus, assim como você, e possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para nos acompanhar nesta nova jornada de estudo desse novo assunto, nós temos conosco o professor e presbítero Jair Cardoso. Bem-vindo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um trimestre em que nós iniciamos esse estudo maravilhoso da palavra do Senhor e você é o nosso convidado especial. Então, para nós iniciarmos essa nova série, então, que traremos aqui sobre a Igreja dos Gentios, nós vamos iniciar estudando sobre o chamado para os gentios. O texto áureo do tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz, e você acompanha na sua tela: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A base do texto onde nós vamos meditar aqui, para nós introduzirmos esta série, veremos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 12, onde nós vamos ver aqui algo muito marcante, que é a divisão que existe na escrita de Atos dos Apóstolos. Quando nós vamos estudando, lendo Atos dos Apóstolos, nós chegamos até o capítulo 12. Quando chegamos no capítulo 13, nós vemos uma narrativa diferente, com uma visão um pouco mais ampliada, porque quando nós vemos até o capítulo 12, várias coisas estão sendo centrais ali, que são o apóstolo Pedro e o seu ministério, bem como também o evangelho avançando no meio dos judeus. Mas, quando nós vemos no capítulo 13, nós já vamos ver o surgimento de um novo apóstolo, que é aqui destacado no texto áureo que lemos, que é Saulo, e nós veremos também que a mensagem do evangelho, ela vai romper então com a fronteira do povo judeu, com a fronteira do povo eleito, e vai para os territórios gentios, tornando-se de forma natural o cumprimento daquilo que o Senhor havia dito, que era para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E aí o Senhor havia feito uma promessa, e a promessa era de que desceria sobre os discípulos o Espírito Santo, revestiria eles de poder, e eles seriam testemunhas, não somente em Jerusalém, mas Samaria, Judéia e confins da terra. E aí nós vemos algo muito glorioso quando nós olhamos Atos dos Apóstolos e o escrito do evangelista Lucas, que o protagonista do livro de Atos dos Apóstolos não é Pedro, não é Paulo, não é João, mas é o Espírito Santo, e é o que nós vamos entender e ver no estudo de hoje. Nós vamos estudar sobre a missão da igreja, e nós vamos ver que a missão da igreja não foi algo que foi inventado pelo homem, não foi uma estratégia humana, mas é uma missão que o próprio Deus tem e que compartilhou com a igreja do Senhor. Fique conosco, vamos estudar a palavra de Deus, irmão Jair. Irmão Jair, então, vamos iniciar uma nova jornada, vendo sobre a missão da igreja sendo cumprida, né? Onde a igreja que se forma entre os gentios vai se destacar na missão. Mas veremos, irmão Jair, durante esse estudo todo que, acima de tudo, é a missão de Deus que está em andamento. Um assunto que nós vamos ser edificados, confrontados, estimulados a nos envolvermos mais naquilo que o Senhor planeja para a sua igreja. O que nós podemos comentar sobre o tema que estaremos estudando? Nessa etapa do livro de Atos, né, nós vamos ver Lucas
inspirado pelo Espírito Santo, registrando aqui os momentos missionários do apóstolo Paulo. As 3 viagens missionárias de Paulo, a 4ª viagem saindo de Jerusalém, indo para Roma, e nós vamos ver com isso que Lucas vai registrar esse movimento progressivo do cumprimento da palavra do Senhor, das promessas do Senhor Jesus Cristo, contemplada ali que Lucas escreveu em Atos 1 e 8, né, em que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós vemos no livro de Atos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos a igreja se movendo, ela saindo de Jerusalém, ela chegando, se expandindo pela Judéia, se expandindo pela Samaria, mas agora ela sai do contexto judaico e ela vai para o meio dos gentios e alcança os confins da terra. A gente vê essa expansão da igreja no livro de Atos e a partir do capítulo 13, o foco da narrativa de Lucas, ela deixa de ser a cidade de Jerusalém e passa a ser a partir da cidade de Antioquia da Síria. E também nós vamos contemplar nessa lição, irmão Alex, a diversidade de pessoas que vão trabalhar na obra do Senhor. Nós vamos ver os que são chamados ali para a obra missionária, entre eles ali vamos ver de diversas origens os homens que estão ali liderando a igreja de Antioquia, lideranças que vêm da África, da Ásia, do judaísmo também, que partem, né, que são judeus, e nós vamos ver a convocação do Espírito Santo para enviar Barnabé e Saulo para uma obra missionária inaugurada ali na igreja de Antioquia. Muito bem, irmão Jair, e nós vamos no tópico primeiro aqui do assunto que estaremos estudando, sobre o nascimento da missão gentílica, onde nós vemos uma cidade se destacando, uma igreja se destacando, que é a igreja de Antioquia, e uma cidade também, né? E uma cidade, uma igreja que foi escolhida por Deus para ser o centro, né, da evangelização naquele período. E é interessante que quando a gente olha para isso, essa escolha de Deus sobre essa cidade, parece que o mais natural fosse Jerusalém, né? Porque em Jerusalém nós tínhamos lá, nós tínhamos os apóstolos, nós tínhamos o templo, tinha as raízes judaicas ali do povo de Deus, mas a gente percebe que Deus escolhe Antioquia. Como é que a gente pode explicar a estratégia de Deus nesse projeto, irmão Jair? Uma estratégia que ela é colocada em prática pelo Espírito Santo. E a gente vê que na essência de Deus ele quer que o evangelho se atinja todas as nações. E por isso sai do contexto do judaísmo. Nós vamos ver que no livro de Atos, que a partir do capítulo 8, vai ocorrer uma grande perseguição à igreja lá em Jerusalém. E devido a essa perseguição, as pessoas, os crentes de lá, de origem judaica, eles saem para dispersão, eles saem de Jerusalém, eles alcançam Samaria, Judéia, e eles vão além. E no caso aqui, eles chegam até a ilha de Chipre. E lá na ilha de Chipre, eles vão evangelizar, vão passar o evangelho para os judeus que falam o grego. E esses judeus que falam grego, a língua grega, e também tem a cultura helenística, eles vão sair de Chipre e naquela rota comercial eles vão até o porto de Antioquia, e lá em Antioquia eles vão também evangelizar e vai ter início ali a igreja gentílica. Esse movimento de evangelismo que vai surgindo uma igreja nova na cidade de Antioquia da Síria, que ela está distante de Jerusalém, em torno de 500 quilômetros, 510 quilômetros, chama a atenção dos líderes da igreja lá em Jerusalém. E Pedro, Tiago, eles querem saber como é que está esse movimento lá, o que está ocorrendo, e eles enviam Barnabé. Por quê? Por que Barnabé? Porque Barnabé é nascido em Chipre, na ilha de Chipre. Ele tem um conhecimento daquele povo que evangelizou. E Barnabé, então, é enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia da Síria para ver aquele trabalho. E a cidade de Antioquia ela é bem interessante, porque ela é a terceira cidade, a maior cidade naquele período de história. Ela foi fundada, né, por Seleuco Nicanor em 300 a.C. E Antioquia tem mais, com esse nome, né, de cidades que Seleuco dá em homenagem a seu pai, ele vai ter mais 15 cidades com esse nome. Entre elas vai aparecer no relato aqui de Atos a Antioquia da Pisídia também, lá na Ásia. Então, nós vemos essa é a importância dessa cidade no contexto mundial, global, porque ela vai anteceder
a ida de Paulo vai ter toda uma história antes de Paulo ir para a capital do império, que é Roma. Então, a Antioquia vai se tornar a base da igreja, importante centro irradiador do evangelho, de onde vai sair, os missionários vão sair daquela igreja, vão ser enviados por esta igreja. E também um outro fato importante nessa cidade, que é importante a gente falar, que naquela cidade os seguidores de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. Interessante, irmão Jair, que o irmão falando sobre essa cidade, e aí você vê a estratégia de Deus, né? E é uma igreja que se caracteriza como a universalidade do evangelho, porque dali vai irradiar, como o irmão falou, para os continentes, né? E interessante nós destacar, irmão Jair, é esse aspecto do multicultural que existia ali naquela cidade, que para Deus, naquele tempo, foi importante, pois através desse ambiente que havia ali, o evangelho pôde ser levado aos demais e não ficado restrito à separação que sempre existiu entre Israel, os judeus e o resto do mundo, né? A dificuldade dos judeus de relacionar-se com os demais, de acessar os demais. E ali a cidade de Antioquia trazia esse contexto e também proporcionou estrutura para que a igreja pudesse avançar. Mas o que chama a atenção é que era uma igreja que tinha, irmão Jair, um desenvolvimento espiritual muito elevado, né? Era uma igreja bem servida, tanto espiritualmente, como também de líderes dentro daquela igreja. Nós vemos assim o agir de Deus. Deus, quando vai chamar o povo de Israel, ele chama Abraão. E ele chama da onde? Do meio gentílico. Né? Vem do paganismo, sem Deus, né? E transforma o plano de Deus é estabelecido através ali desse chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E dentro do judaísmo nasce Jesus, cumprindo toda a lei, e Jesus, então, ele vem como uma revelação maior de Deus para a salvação da humanidade. E agora o livro de Atos, ele vai mostrar essa expansão e como é que a igreja, que nasceu em Jerusalém, formada inicialmente por crentes judeus, vindo do judaísmo, ela vai agora alcançar o povo gentil, o povo gentílico. E o irmão Alex pontuou aqui que ela tem uma diversidade, a igreja de Antioquia de formação. Os membros, os integrantes daquela igreja, eles são de vários locais. Nós vamos ver aqui que nós temos também, citando ali em Atos 13, versículo 1, vai dizer que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Profetas, aqueles que traziam a mensagem inspirada por Deus, e era para exortar a igreja, ou seja, para incentivar a igreja a pregar o evangelho, a continuar nos caminhos do Senhor. E doutores, citando também, são os que ensinavam a palavra do Senhor baseada no testemunho de Jesus Cristo. E vai citar o nome deles aqui, de alguns deles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, que é oriundo da África, né? Barnabé é oriundo de Chipre, um judeu, né, oriundo de Chipre. Nós vamos ver Simeão, oriundo do continente africano, Cirineu, também vindo da Lúcio Cirineu, que vem ali também da África, Manaém, que ele foi criado com Herodes, níveis sociais também diferentes, e também Saulo. E aí, como é que Saulo entra na igreja de Antioquia? Exatamente porque Barnabé, ele vai buscar Saulo lá em Tarso. Ele lembra de Saulo, que Saulo, após a sua conversão, ele esteve em Jerusalém. Barnabé apresentou ele aos discípulos, que a igreja estava toda desconfiada, né, de Saulo, da conversão de Saulo, porque ele era um perseguidor da igreja, ele é um dos agentes da perseguição que ocorreu, inclusive com o apedrejamento de Estevão, e também responsável pela dispersão dos crentes. E agora Saulo convertido, então Barnabé apresenta aos apóstolos, e chega um momento em que Saulo é chamado. E agora Barnabé vai lá em Tarso e diz: Saulo, tem uma obra para nós fazer lá em Antioquia, eu estou sozinho lá, me ajuda. E Saulo vai com Barnabé para aquele lugar. Então nós vemos essa diversidade que o irmão Alex falou, a diversidade de formação daquela igreja, não é somente judeus, mas agora várias culturas, começa a agregar
pessoas de outras culturas à igreja do Senhor. E isso nós vemos que quem faz essa liga, quem faz esse entrosamento é o Espírito Santo que vai agindo no meio da sua igreja. Interessante, irmão Jair, que o escritor Lucas destaca a existência ali de profetas e doutores, né, que eram mestres, e aí a gente percebe que isso trazia para uma igreja um equilíbrio. Então a gente vê que a igreja que havia em Antioquia não era uma igreja imatura, mas sim uma igreja madura. Vemos ali que o Espírito Santo atuava na igreja, até porque a separação que acontece de Paulo, de Saulo e de Barnabé, não é uma reunião administrativa que eles fazem, né? Eles vão ser direcionados pelo Espírito Santo num ambiente onde há culto, há oração, há jejum, e há uma sensibilidade à voz do Espírito Santo agindo ali. Agora, o que é interessante é o equilíbrio que existe nessa igreja e o destaque do escritor Lucas sobre os profetas e doutores, porque mostra que os profetas são aqueles que trazem, sob a inspiração do Espírito Santo, a pregação, né, o incentivo, a edificação, o consolo, a exortação à igreja, e já os mestres trazem, estabelecem as doutrinas dos apóstolos na vida da igreja. Então, quando a gente olha uma igreja onde despreza os mestres, nós vemos uma igreja que corre sérios riscos de viver uma vida de superficialidade. Os seus membros tendem a viver uma vida de imaturidade e de emocionalismo, onde as coisas elas passam a existir a partir do emocionalismo. É bem verdade que sem profeta nós também temos um problema, porque aí a igreja pode viver apenas numa intelectualidade, cair no intelectualismo, mas a igreja de Antioquia nos mostra uma igreja madura, uma igreja que está sendo trabalhada e alicerçada pelo Espírito Santo, pois ao mesmo tempo ela tem profundidade doutrinária e ao mesmo tempo ela tem a sensibilidade e a atuação do Espírito Santo. E é nesse ambiente que o Espírito Santo vai falar com a igreja e ordenar que separassem missionários para a obra, irmão Jair, que a gente vê no ponto 3 sobre a separação de Paulo e Barnabé. Nós vemos também, Alex, a gente vê assim a base da obra do Senhor simbolizada pela cruz, a cruz de Jesus. Ela tem dois esteios, né? Tanto um vertical quanto um outro horizontal, o vertical maior, e a gente vê que esse varão, esse esteio horizontal, ele vai representar um relacionamento com Deus. E aqui a gente vê a igreja buscando a direção de Deus nesse relacionamento através do quê? De oração e de jejum. E nós vemos também um relacionamento horizontal em que existe uma comunhão entre esses líderes, entre a igreja. E essa comunhão, ela é também a base para que o Espírito Santo venha agir no meio da igreja. E eles vão, através dessa interação, dessa comunhão, desse relacionamento que eles têm com Deus, que a igreja tem com Deus, com o Senhor, e também com os líderes e também com os membros daquela igreja, o Espírito Santo vai trazer a direção. Então nós temos aqui uma base para nós também, como buscar a direção do Espírito Santo em alguma coisa que nós queremos na nossa vida. Aqui para a obra do Senhor, a igreja jejuou e orou, mas também essa fórmula é colocada para nós buscar a direção do Espírito Santo, para que nós possamos ficar sensíveis a essa direção do Espírito Santo somente através de uma consagração. A igreja se consagrou, a igreja buscou a Deus em jejum e oração, e o Espírito Santo, o que ele fez? Ele direcionou de uma forma maravilhosa, extraordinária. Aqui nós vemos a descrição de que o Espírito Santo fala. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, com o Espírito Santo falou e a igreja responde. Ela responde de que maneira? Impondo as mãos sobre Saulo, sobre Barnabé, enviando os seus melhores obreiros. Porque Saulo e Barnabé já mostraram que eles já tinham um destaque naquela igreja, porque em Atos 12, antes, Ágabo, que é um profeta, ele profetizou que haveria uma grande fome, e a igreja de Antioquia, ela vai arrecadar recursos,
e ela vai enviar lá para a igreja de Jerusalém esses recursos para ajudar os crentes que estavam passando por problemas de fome. E quem que vai levar esses recursos? Exatamente Saulo e Barnabé. E no retorno eles trazem, né, o sobrinho de Barnabé, João Marcos, para acompanhar eles aí na obra missionária. Então nós vemos que o Espírito Santo separou, devido a que aquilo que a igreja fez, orou, jejuou, o Espírito Santo ele falou, e a igreja responde através do envio dos melhores obreiros, e essa missão de evangelizar, de enviar obreiros, ela é acatada, ela é assumida oficialmente pela igreja de Antioquia. E nós vemos também um outro ponto importante, né? A obediência de toda a congregação, não só dos líderes, mas toda a comunhão da igreja. Essa igreja ela vai demonstrar essa obediência a esse mandamento do Espírito Santo de enviar aqueles missionários, mostrando ser uma forma ativa dessa vocação missionária de pregar o evangelho além de Antioquia, sair de Antioquia e de uma forma maravilhosa, né, irmão Alex, que o evangelho, através dos relatos de Atos, ele vai alcançar o continente europeu, entrando na Europa e chegando até os confins da terra, chegando até o Brasil, chegando até os Estados Unidos, Europa e assim todos os recantos desse nosso mundo. É interessante, irmão Jair, que a fala do Espírito Santo naquela igreja foi algo interessante quando diz: apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a expressão chamado ali significa consagração, separação para um propósito específico. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele fala, no capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como um escravo de Jesus, ele diz: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreveu esta carta. Então nós vemos ali que o apóstolo Paulo, tanto ele como Barnabé, levantado por Deus para um propósito muito específico, muito importante no momento da história da igreja. Agora, algo que chama a atenção, e o irmão mencionou, acerca da capacitação deles, de que eles não eram alguém relacionado a uma fé superficial, porque existe uma diferença entre o chamado e o envio. Ser chamado pode ser até na própria conversão, Deus pode chamar alguém para uma obra, mas o tempo do envio, ele precisa um processo de maturação, de amadurecimento. E aí a gente percebe que no ministério do apóstolo Paulo, a preparação demorou alguns tempos, né? Embora a gente saiba quem era o apóstolo Paulo, um homem conhecedor da lei, né? Um religioso, mas ele precisava ter um processo de trabalho do Senhor na vida dele para que ele pudesse exercer esse ministério de forma e no tempo certo. Parece que num primeiro momento a igreja rejeita ele, e a gente entende que essas rejeições, às vezes, de Deus, essas que acontecem, são os propósitos de Deus. A gente vê os tempos na vida, por exemplo, de Moisés. O tempo em que Moisés precisou passar no deserto, até o tempo certo em de Deus levantar ele para enviar e conduzir o povo para sair do Egito. E aí a gente vê que o que Deus estava fazendo na vida de Paulo era tão maravilhoso, preparou ele para esse momento. E aí, não foi a igreja que fez esse chamado, foi obra do Espírito Santo. A igreja, ela não tem o poder, irmão Jair, de estabelecer chamado na vida de alguém. A única coisa que a igreja pode fazer é reconhecer esse chamado. Por exemplo, quando nós estamos falando de algo que é reconhecido no céu, porque existem chamados que são apenas horizontais. Alguém pode ter o chamado para um evangelista, para missionário, para pastor, mas não tem esse reconhecimento no céu. Agora, quando o céu chama alguém para um propósito, a igreja ela tem a função de reconhecer. E aí o que a igreja faz? Impõe as mãos, abençoa e faz com que eles possam ser reconhecidos publicamente e serem enviados para anunciar o evangelho do Senhor. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, hoje estudando o chamado para os gentios, na nova série que estamos trazendo aqui sobre a igreja
dos gentios, onde nós vamos ter aqui uma sequência de 13 estudos, estudando a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 em diante, vendo esse aspecto da missão da igreja do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu, curta. Se você não comentou, comente. E vamos juntos anunciando a palavra do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao tópico 2, onde vamos estudar sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Vamos ver aqui, no primeiro momento, que o Espírito Santo é que conduz a missão da igreja. Uma das coisas interessantes no livro de Atos dos Apóstolos é essa apresentação do Espírito Santo, não apenas como aquele que concede dons à igreja, como aquele que capacita a igreja, mas ele é apresentado como um Deus soberano que conduz a obra da igreja, a missão da igreja, né? E talvez por essas razões é que de atuação do Espírito Santo que muitos teólogos chamam o livro dos Atos dos Apóstolos de livro dos Atos do Espírito Santo, né? E vemos, de fato, aqui o Espírito Santo atuando, irmão Jair, neste livro e nesta missão da igreja. Possivelmente, né, o livro chamado Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, Lucas, quando escreveu, ele não colocou nome a esse tratado. Ele fala, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, iniciando aqui o livro de Atos. Então, não se achou um nome. Tentaram colocar Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de Barnabé, até surgiu esse nome, e chegou num contexto mais abrangente que poderia ser Atos do Espírito Santo. Mas chegou-se à conclusão que a melhor forma seria Atos dos Apóstolos, para mostrar como o Espírito Santo agiu através dos apóstolos. Então isso é interessante, e isso fica muito bem visto nas páginas do livro de Atos, porque é o próprio Espírito Santo quem conduz a obra missionária. Nós vemos aqui nesse tópico, no versículo de número 2 do nosso texto áureo, que vai dizer assim, nossa leitura bíblica vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então é importante repetir, nós vamos ver que a obra missionária, ela não foi estabelecida pela vontade de Paulo, de Saulo, de Barnabé ou de qualquer um dos mestres ou doutores que tinha ali na igreja de Antioquia, mas foi o Espírito Santo quem direcionou, quem ordenou, quem colocou eles no trilho daquilo da vontade de Deus, estabelecendo a vontade de Deus, porque nós vemos que a vontade humana, que ela não talvez, o que eles gostariam de fazer, Saulo e Barnabé? Eles teriam outro plano. Vamos expandir aqui a igreja para a direita, para a esquerda, mas fazer congregações, reformar aqui, fazer alguma coisa, melhorar. Não, o Espírito Santo conduziu. Vocês vão pregar o evangelho, vão sair para a obra missionária. E com isso a gente vê o poder do Espírito Santo se manifestando nesses apóstolos. Tanto que a base, né, do evangelho, ela continua sendo na doutrina dos apóstolos, estabelecidos neles, porque quando eles foram cheios do Espírito Santo ali com o Pentecostes, depois eles continuaram buscando e permanecendo cheios do Espírito Santo. E isso é maravilhoso mesmo. Nós vemos que a obra iniciada pelo Espírito Santo, ele vai conduzir de maneira, e tem conduzido até os dias de hoje. Interessante, irmão Jair, que nós no outro tempo já estudamos sobre o assunto da missão, e nós já estudamos que Deus é um Deus missionário, né? A missão ela sempre foi a iniciativa de Deus. Nós vimos que o Pai enviou seu Filho, né, como para a salvação. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, e essa obra trinitária da missão envolve a igreja, pois tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo enviam a igreja para promover, no caso, aquilo que o Senhor está fazendo, que é salvando almas, resgatando almas do poder do pecado. Então, vale destacar que a missão da igreja, ela não é uma atividade, mas ela é o quê? Ela não é uma atividade da igreja, mas ela é uma atividade do próprio Deus. Então, quando a igreja ela está fazendo missão, na verdade, ela não está realizando uma atividade individual, local, mas ela está fazendo aquilo que o Senhor designou e o próprio Deus está fazendo, ou seja,
redimindo pecadores, salvando pecadores, e através do envolvimento da igreja, a igreja participa daquilo que o Senhor está fazendo. E vemos que para isso acontecer, o Espírito Santo precisou descer no dia do Pentecostes, e a gente vê ali claramente a ação do Espírito Santo poderosa na vida dos apóstolos, onde eles receberam o revestimento de poder conforme Jesus havia prometido em Atos 1:8. Aí no capítulo 2, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desce, reveste os seus filhos, os discípulos, e o apóstolo Pedro imediatamente já demonstra características de alguém revestido de poder quando, no dia do Pentecostes, ele prega, e naquela ocasião, cerca de quase 3.000 almas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo através de um homem cheio do Espírito Santo. E aí vemos o Espírito Santo trabalhando na salvação do eunuco, quando leva o evangelista Filipe para se aproximar dele e anunciar a mensagem do Evangelho. Vemos o próprio Pedro sendo trabalhado pelo Espírito Santo para que ele pudesse levar a palavra de Deus para Cornélio. E aí vemos o próprio apóstolo Paulo também direcionado pelo Espírito Santo para seguir caminhos que o Espírito Santo queria que ele seguisse. Então nós vemos que esta obra de missão, de evangelismo, ela é de fato a obra do Espírito Santo, e é ele quem conduz esta missão da igreja. Por quê? Porque, como vamos ver, é ele quem dá poder para a evangelização, irmão Jair. Nós vemos nitidamente no livro de Atos que antes do batismo com o Espírito Santo, antes de receber o poder do Espírito Santo, os apóstolos estavam ali retraídos, a igreja estava retraída, a igreja estava nascendo, mas estava retraída, né? Ela faltava ser inaugurada, e ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, e como o irmão Alex demonstrou aqui, o que eles passaram, os apóstolos passaram a agir, a forma que eles passaram a agir após esse revestimento de poder. Eles pregaram de uma maneira gloriosa. Eles não tiveram mais medo, eles receberam coragem para anunciar a palavra do Senhor, e dessa forma assim chegou na igreja de Antioquia, e aqui eles já com a vida transformada, cheios do Espírito Santo, né? Aqui a Bíblia coloca que Saulo e Barnabé, cheios do Espírito Santo, assim como os demais, eles vão sair para a obra missionária, portas vão ser abertas pelo Espírito Santo, pessoas vão se converter, vidas serão transformadas pelo agir do Espírito Santo, curas vão ser executadas pelo agir do Espírito Santo, e o que mais, irmão Alex, é a resistência às adversidades. Nós vamos ver aqui no capítulo 13 que Paulo, nessa primeira viagem, eles chegam na ilha de Chipre, e eles vão para a primeira cidade, vão até a sinagoga e vão pregar inicialmente ali na sinagoga. Depois eles vão para a cidade de Pafos, e lá eles vão encontrar o pré-cônsul, né, Sérgio Paulo, e um homem que é uma pessoa, uma autoridade naquela cidade, naquela região, uma autoridade romana, e ele tem desejo de ouvir a palavra do Senhor. E o que acontece ali naquele cenário? Saulo vai pregar o evangelho, e vem o Elimas, né, o Bar Jesus, que é um mágico judeu, e vem se intrometer, querer atrapalhar a obra do Senhor. Então o que nós vemos? Que na obra sempre haverá alguém querendo atrapalhar a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é a transformação de Sérgio Paulo. O que o filho do diabo, que Paulo chama aqui no versículo 10, ele chama Elimas de filho de diabo, ele chama, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, nós vemos que o inimigo tenta impedir a vontade de Deus de ser realizada. Mas o que nós vemos nesse episódio? O triunfo da luz sobre as trevas, o triunfo do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Sérgio Paulo, ele se converte a Jesus Cristo, e ali Deus é glorificado na vida dele. Então nós vemos que como é que Saulo e Barnabé conseguem isso? Cheios do Espírito Santo. Na nossa caminhada vão acontecer resistências. Quantas vezes a gente tem testemunhos de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, mas um familiar diz, não, você nasceu assim, você nasceu num berço nessa religião da nossa família, e você vai morrer nessa religião, e você não vai se batizar. Você não vai fazer parte disso. E acaba ali querendo matar a obra do Senhor. Mas resiste.
Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai resistir, ele vai permanecer, como aconteceu aqui com Sérgio Paulo nesse episódio. Então, nós vemos que realmente assim tem resistência, mas como vencer a resistência? Permanecendo cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, os apóstolos foram revestidos do poder. Em Atos 4, a gente já vê eles sendo renovados. Então, essa vida de comunhão com Deus, ela vai nos mantendo cheios da presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, para resistirmos às adversidades, às perseguições. Muito bem, meus irmãos, vimos então agora o tópico 2 sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Vimos ali o Espírito Santo atuando de forma poderosa na vida dos apóstolos, dos evangelizadores, bem como na vida das pessoas também. E vimos ali o episódio de Elimas e vemos que aquilo ali que aconteceu não foi um acaso, pelo contrário, foi algo que é apresentado nos registros de Lucas para mostrar que a missão da igreja ela foi prática mesmo, foi de enfrentamento de circunstâncias, e nesse momento vemos ali uma oposição, né? E essa oposição a gente vê que ela não era uma oposição qualquer, mas era uma oposição inclusive espiritual. O espírito maligno que estava atuando na vida deste homem fazia com que demonstrava que a obra que os apóstolos estavam fazendo era uma obra de Deus e a oposição era do inimigo. E aí vimos o contraste do procônsul Sérgio Paulo, mostrando que não existe classe social que é excluída do agir de Deus e da missão da igreja. Nós, muitas vezes, nos preocupamos em atingir apenas algumas classes, mas, biblicamente, percebemos que todas as classes são importantes, desde o mais pobre ao mais rico, desde ao analfabeto ao que seja mais graduado, pós-graduado, todos estes são alvos dessa mensagem do Evangelho. Então, é muito importante nós verificarmos essa missão da igreja, de anunciar a todos, a toda a criatura. Irmão Jair, chegamos ao tópico 2, onde vemos a igreja como agência missionária, e aqui temos umas características desta igreja de Antioquia. E a gente vê que um dos grandes diferenciais desta igreja é que ela não tem esse diferencial unicamente por causa da sua estrutura, dos seus recursos que ela tinha, porque ela tinha esses recursos. Mas nós vimos aqui, e já comentamos, mas vale ressaltar, essa sensibilidade espiritual que eles tinham, e aonde foi ali que o Senhor pôde conduzir a obra que ele queria conduzir. A gente se preocupa, irmão Jair, de às vezes ser um atrapalho naquilo que o Senhor quer fazer, porque muitas vezes o Senhor está querendo fazer, está querendo atuar no meio da igreja, mas há essa insensibilidade espiritual para entender, e muitas vezes pela falta de discernimento, pela falta de proximidade com Deus, vai-se para as estratégias. E as estratégias humanas, elas têm seus aspectos falhos. São importantes? São, mas são falhas. Agora, quando nós seguimos a orientação do Espírito Santo, é diferente. E foi assim com essa igreja. Uma igreja que estava na orientação do Espírito Santo, irmão Jair. A igreja de Antioquia, ela serve como... Ela é um modelo. É um modelo da obra missionária, não somente no livro de Atos, mas em toda a Bíblia. Ela coloca para nós como um modelo. Por que ela é um modelo? Porque é uma igreja que ela é espiritual. Ela ora, ela jejua e ela tem a direção. Ela discerne a direção de Deus para aquela obra. E uma igreja assim, a gente vê que ela cresceu, ela cresce na comunhão entre os irmãos, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, e age em obediência aos ditos do Senhor. A igreja obedeceu ao Espírito Santo, que disse: separe para a obra que eu tenho Saulo e Barnabé. O que a igreja faz? Eles vão impor as mãos sobre esses escolhidos por Deus, chamados, separados para a obra missionária. Eles vão interceder, eles vão continuar orando por aqueles que foram separados para essa obra. Eles vão enviar. A igreja de Antioquia, ela vai enviar esses apóstolos, ela vai dar condição para eles vão ser mantidos pela igreja, mantidos financeiramente, mantidos espiritualmente através das orações, das intercessões. E nós vemos aqui o exemplo, o modelo da igreja e o modelo da obra missionária, porque
Saulo e Barnabé, eles vão partir para a viagem missionária, para a primeira viagem missionária, eles vão passar pela ilha de Chipre, eles vão chegar no continente asiático, ali na Ásia Menor, vão chegar na cidade de Listra, na cidade de Icônio, e também eles vão retornar. E para onde eles vão retornar? Exatamente para a igreja que havia enviado, a igreja de Antioquia. E eles vão chegar e vão prestar contas daquilo que Deus fez e daquilo que foi feito nessa viagem. Uma viagem que a Bíblia não descreve se foi 2 anos, 3 anos, mas uma viagem que durou mais de 1 ano, com certeza, essa viagem missionária de Saulo e Barnabé. E eles retornam e dizem, olha, o Senhor abriu portas em Listra, em Icônio, em Antioquia da Pisídia, em Pergue, em Pafos, em várias cidades. E em todas essas cidades, Saulo e Barnabé, eles foram instituindo líderes nessas cidades e fundando igrejas. Então eles trazem esse balanço, eles vão prestar contas para essa igreja que ouviu a voz do Senhor e que seguiu aquilo que Deus determinou, porque enviou, sustentou, intercedeu, manteve materialmente, manteve espiritualmente, e agora os missionários retornam exatamente de onde eles tinham partido. Muito bem, irmão Jair, destacar também aqui sobre o aspecto em que a igreja de Antioquia se torna o centro de envio, onde vemos aqui que cada igreja local também tem essa missão de se tornar uma base de operação do evangelho para alcançar povos e culturas, né? A igreja missionária, ela não apenas envia, mas ela também permanece envolvida com a missão. Às vezes muitos se preocupam apenas em mandar recursos para missionários, mas ela é muito mais profundo o envolvimento missionário. E a igreja de Antioquia, a gente vê essa característica, não apenas sustentando, não apenas enviando, mas no envolvimento, até porque, como o irmão mencionou, o retorno dos missionários foi algo que foi importantíssimo para aquela igreja. E era algo que a igreja, inclusive, desejava, né, de notícias de como foi. Isso fortalecia cada vez mais essa obra de Deus que o Senhor estava fazendo ali. Então, isso é importante, o envolvimento de toda a igreja, e a igreja de Antioquia se destaca nisso. Mas, irmão Jair, vemos também uma igreja de Antioquia sendo uma igreja que cumpre a grande comissão, que é aquilo que o Senhor designou para a igreja. Nessa primeira viagem, irmão Alex, do apóstolo Paulo e Barnabé, se não é a igreja orando, intercedendo por eles, imagina as lutas que eles passaram. Paulo aqui, já a primeira luta com Elimas, né, que quis impedir o progresso do evangelho. Depois a gente vai ver na caminhada, Saulo, ele vai ser apedrejado a ponto de estar morto, de acharem que ele está morto, jogarem para fora da cidade. Então ele passa por muitos perrengues nessa viagem, e a igreja, ela, além de enviar e de manter eles lá, ela intercedeu, porque muitas batalhas espirituais são travadas lá no campo missionário, que a pessoa não tem ideia. E aí, quando retorna, vai trazer essas informações todas, e nós temos, reforçando aqui, reafirmando aquilo que o irmão Alex falou, que a igreja de Antioquia, ela passa a ser a base irradiadora do evangelho para todo o Ocidente, para todo o mundo, e serve como um exemplo para nós, a igreja local, que nós somos chamados também a ser essa base de operação para envio de missionários, de pregar o evangelho na nossa região. E até mesmo assim, cumprindo a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que a ordem dele permanece para sempre, para toda a igreja. Ir pregar o evangelho, fazer discípulos e alcançar as nações. Então, o Espírito Santo, ele continua, da mesma forma que ele chamou Saulo e Barnabé para a obra missionária, a igreja de Antioquia, ele continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja local, à igreja entender e atender esse chamado do Espírito Santo com prontidão, com oração e com recursos e disposição para ajudar esses missionários. Interessante, irmão Jair, que nós estávamos falando, você ressaltou acerca do envolvimento da igreja e da oração. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, onde ali há um agradecimento pelo envolvimento da igreja na sua missão, ele diz no capítulo 1, versículo 19, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele fala da importância da oração para a igreja e como a oração da igreja foi
que sustentou ele nos momentos difíceis que ele viveu. Não somente recursos são importantes, a intercessão, o envolvimento da igreja na batalha, porque falamos anteriormente que a missão ela envolve batalha espiritual, porque quando, no caso de Elimas, é uma demonstração clara, o reino das trevas se opondo ao reino de Deus, né? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com as vossas orações, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito. E também lá em Romanos ele vai solicitar à igreja, pedir à igreja: rogo-vos que luteis juntamente comigo nas vossas orações a Deus por mim. Efésios ele também diz: orai e por mim e para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca. Então perceba o envolvimento da igreja na intercessão, algo tão importante, e a gente percebe que isso existia na igreja de Antioquia. Meus queridos irmãos, então chegamos ao final da exposição do tema de hoje, introduzindo essa nova série que nós estaremos estudando a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, hoje estudando sobre o chamado para os gentios, uma visão sobre a igreja de Antioquia, onde nós estaremos vendo aqui essa obra de consolidação da missão da igreja através da igreja nos alcançando todos os povos. Então, nós vimos aqui que os aspectos dos relatos que nós vemos em Atos dos Apóstolos, a gente não tem que ver ele apenas como um relato histórico, mas precisamos ver que é o Espírito Santo que está atuando ali. E ao mesmo tempo que nós vemos a atuação do Espírito Santo ali, nós somos estimulados, nós somos orientados a seguir a mesma ordenança que a igreja viveu. Irmão Jair, um tema maravilhoso que nós podemos concluir sobre o que estudamos hoje. Eu vejo nessa passagem, né, nessa viagem que Saulo e Barnabé fizeram, se cumprindo aquilo que o salmista falou no Salmo 126, versículo 6, que vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós vemos aqui, Saulo ele sai nessa viagem e ele volta, ele passa por vários perrengues nessa viagem, entre elas, inclusive, alguns falam que ele pegou malária na cidade de Pergue, e disso advinha uma enfermidade, e também teve dificuldade com Elimas, foi apedrejado, e ele retorna, e ele não vai reclamar daquilo que ele sofreu, ele vai contar aquilo que foi semeado, as portas que foram abertas, as igrejas que foram abertas, os líderes que foram colocados, e que em agradecimento à igreja de Antioquia que fez a obra do Senhor. Então, como é maravilhoso a gente ver a igreja trabalhando na direção do Espírito Santo, e que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Interessante, irmão Jair. John Piper escreveu o seguinte: há apenas 3 tipos de pessoa na missão de Deus: os que vão, os que enviam e os que desobedecem. A pergunta é: quem somos nós nesta missão de Deus? O fato é que nós precisamos entender, enquanto houver povos não alcançados pelo Evangelho de Jesus, onde houver uma pessoa não salva, nós temos então a missão de Deus em andamento e aberta sobre as nossas vidas. Que nós possamos nos envolver mais e mais na propagação do Evangelho e participar desse propósito que não é um propósito acidental da história humana, é um propósito eterno de Deus para a humanidade. Que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos veremos na próxima semana estudando sobre o tema: a porta da fé se abre entre os gentios. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana. Até lá, na paz do Senhor.